Boa noite, alunos e alunas. Estamos aí no segundo evento da Jornada Científica, né? O evento que a gente vai explicar, estou eu e o Júlio, e para a gente explicar aqui para vocês sobre a parceria entre o Viana e Gitstart, novamente frisando aí a importância da jornada científica para as faculdades, né? Porque nós conseguimos trazer, né, através da jornada científica, conteúdos extracurriculares para vocês. Então, foi muito bacana a palestra anterior, que o professor Tadeu pôde aí trazer a experiência dele sobre o que vocês podem escolher após, né, para ajudar vocês a escolherem após a graduação. Então, temos aqui uma parte agora nessa palestra, uma parte de mercado, né, e eu vou trazer o Júlio. O Júlio, ele é formado, ele está fazendo direito no Viana, então, assim, eu nem sabia quando a gente conversou, o Júlio fez contato comigo, ele estava cursando direito, mas ele é engenheiro de desenvolvimento nessa empresa, na Gitstart, tá? Ele trabalha diretamente com desenvolvimento de websites e aplicativos em JavaScript, utilizando principalmente React e React Native. E o Júlio está aqui para poder apresentar isso para a gente. Oi, Júlio, boa noite, seja bem-vindo, obrigada aí pela oportunidade. Enfim, gente, vocês estão conhecendo aí o Júlio, porque eu fiz maior propaganda, eu falei, gente, tem uma oportunidade incrível para vocês de estágio que está surgindo aí, e o Júlio vai falar um pouquinho para vocês, tá? E não se esqueçam, gente, de se inscrever no workshop, vai começar sábado, dia 15, né? São 2 sábados, 15 e 22, ele vai detalhar um pouquinho para vocês, vai explicar sobre a empresa, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar aí nas perguntas, tá? Boa noite, pessoal. Obrigado por estar aqui, é um prazer. Adiantando a pergunta que vocês estavam na palestra antes, o mercado é melhor, tá, gente? Tô brincando. Então, é a primeira vez que eu vou apresentar a empresa, porque eu trabalho lá nela há 3 anos, mas eu não sou da equipe de venda. Eu sou team lead atualmente, então eu tô com um cliente principal, mas eu já cheguei a estar com 5, meu time tem 13 pessoas, mais ou menos, porque varia muito. Então, a minha ideia é apresentar um pouco o objetivo da empresa, qual que é o problema que ela resolve. A gente vai poder falar um pouquinho de cultura e no final eu vou explicar como é que vai funcionar o workshop, beleza? A gente já começa ou espera mais um pouco? Então, é contigo. Tá, para mim pode ser. Vou deixar ele assim mesmo no slide? Tá. Tá bem. Só clicar aqui. Galera, e tá em inglês, porque eu pedi a ajuda da Tânia para me fazer o slide. A Tânia, ela é responsável pelo crescimento da comunidade dentro da Gitstart. Então, aí vai estar em inglês, mas eu vou traduzir de qualquer forma, se caso tiver alguém que não é tranquilo. Tá? Júlio, a Tânia está aqui, a hora, se você quiser que adiciona, porque caso tenha alguma pergunta, né, ou no momento oportuno, não sei como que você prefere que seja feito. Vai ter um espaço para questões no final, pergunta. Mas aí eu acho que... Deixa eu mandar mensagem para ela aqui. Tá. Eu vou colocar, gente, o link do workshop aqui para vocês, o link de inscrição, para que vocês façam aí a inscrição. Não percam, gente, é uma oportunidade da gente trazer conhecimentos a mais para vocês. Sempre tem alunos que me perguntam, a gente vai aprender React, e assim, o Júlio vai trazer, né, um estudo de caso mesmo, né, vai trazer algo que vocês possam simular. Então, assim, uma vivência, ele vai trazer essa vivência para vocês, então, assim, é imperdível. Então, participem. Você pode adicionar ela só para dar um oi, aí depois ela volta pro final. Claro. Gente, essa é a Tânia, ela é lá de Hong Kong, então tá amanhecendo para ela lá ainda. Hello, Tânia. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too.
and it's really an honor to be at this workshop right now. I think Julio was mentioning what I do at GitStart earlier, and I am help running the whole community and making sure everyone have the best experience when they join GitStart. And I would love to... Let me just give me a second so I can translate, because I didn't need to do on pause. Ela falou que é uma honra estar aqui, que ela escutou que eu estava falando um pouquinho sobre o que ela faz, que ela ajuda a ter uma experiência melhor para todos os desenvolvedores e o crescimento da comunidade dentro da GitStart. Now you can continue. And I think later Julio can continue on the presentation, and I will be here to answer any questions if anyone has any questions. All right. Thank you. Sorry for making you wake up this early. It is 7 a.m. for you right now, right? Wow. 7:30, but I'm really excited for this workshop. So don't worry about me. Right, thank you. Ela falou para eu continuar a apresentação, que no final ela vai voltar para ela responder algumas questões junto comigo. Perfect. Tá, então, o problema... Aí eu vou falar problemas do ponto de vista do desenvolvedor e do ponto de vista das empresas. Do ponto de vista dos desenvolvedores, é o seguinte, às vezes você dominou alguma tecnologia, mas quando você vai se aplicar, está te pedindo 5 anos de experiência, está te pedindo... a pessoa nem te considera para você entrar no cargo porque você não tem a experiência ainda. Então, isso eu acho terrível, isso aconteceu comigo quando eu estava começando, e aí a minha sorte foi que eu dei sorte, na real. Então, por exemplo, de quando eu fiz o primeiro curso de React Native, já apareceu, aí a minha sorte era que não tinha mais ninguém em Juiz de Fora que programava React Native, e eu entrei em contato com o cara, ele me chamou, a gente trabalhou junto 2 meses, e depois eu já entrei de júnior numa empresa aqui de Juiz de Fora, que chama Handcom. Então, essa parte de entrar, e às vezes você vai saber muito sobre a tecnologia, mas ainda por conta da sua experiência vão te colocar júnior, vão te colocar estagiário. Então, eu já vi, por exemplo, meu irmão também é desenvolvedor, ele trabalha inclusive com React ainda na Alemanha hoje, e ele ficou tipo 1 ano como estagiário, sendo que ele já estava fazendo trabalho de júnior, às vezes até de pleno, porque passavam para ele e não é uma... Dependendo do nível de coisa que você faz, dá para fazer, sabe? Então, não precisa... Se tiver alguém revisando, falando se tá bom, tipo, apontando boas práticas, você consegue fazer. Então, isso é um problema do ponto de vista do desenvolvedor, da perspectiva da companhia. Esse gap entre o júnior e o sênior, então, para você contratar é muito difícil, você falar quem é júnior, quem é sênior, sendo que você, às vezes, tem um teste de programação. Gente, um teste de programação não diz nada. Eu faço muita tech screen, que a gente chama na GitStart, que é você fazer eu passo um exercício para a pessoa e assisto ela desenvolver. Gente, isso é terrível, porque às vezes a pessoa é uma pessoa ansiosa, às vezes a pessoa esquece uma coisinha ali e atrapalha o teste dela inteiro. Então, mas não tem forma ótima ainda de você fazer essa seleção. Acaba que a gente tem que fazer isso ainda. O tempo para você contratar uma pessoa é muito alto, porque você tem que contratar ela tem que reconhecer todo o seu projeto ainda, tem que ficar íntimo do projeto, e aí beleza, você contratou alguém, aí é 2 semanas até ela pegar o jeito do projeto, e às vezes depois de 2 semanas você percebe que ela não é ideal para o seu time, então você tem que tirar ela, então além de tempo, é muito custoso você contratar uma pessoa. E bad code is very costly. So, quando você faz um código mal feito, ele custa muito caro. Então, por exemplo, eu já vi, teve um aplicativo lá na empresa que a gente estava trabalhando, eles fizeram a primeira release muito rápido, só que depois eles gastaram, tipo, mais de 1 mês só consertando coisas que estavam dando problema. Então, o caso comum funcionava, só que na hora que eles foram ver o Sentry, que vai reportar os erros que os usuários tiveram, e mais as pessoas que eles contrataram para testar, teve diversas coisas. Então, foi um gasto altíssimo depois só para consertar a coisa errada. Essa variedade na qualidade, porque aí
Aí isso é meio que um problema que a gente vai resolver, mas que não tem como muito você escapar quando você tem a empresa, a não ser quando você tem uma pessoa para revisar e etc. E outra coisa é que é muito difícil achar desenvolvedor localmente. Então, aqui em Juiz de Fora, aqui tem muito desenvolvedor, por mais que difícil que pareça, mas é difícil ainda achar desenvolvedor bom. Então, a gente vê um amigo meu procurando um desenvolvedor de WordPress, que é uma coisa inicial, mas tem muita expertise envolvida. Não achava ninguém. Então, esse cara mesmo que eu falei que eu dei sorte de achar ele precisava de um desenvolvedor de React Native para ajudar ele, só que ele não achava de jeito nenhum. Então, isso são coisas que você contratar uma empresa, ela vai te ajudar. Tá, aí a visão... Deixa eu passar o slide aqui. Beleza. Tá, a visão qualquer pessoa pode dar assign em uma task, que é tipo falar para quem que ela deve ser na internet, e qualquer um pode pegar essa task e resolver ela. Ou seja, isso quer dizer que não depende do seu currículo. Você pode pegar uma task disponível, você vai resolver ela porque você sabe e vai devolver. Então, essa era a ideia, na verdade, isso era a ideia inicial da Git Start, e depois agora eu vou falar como que ela funciona hoje em dia. Tá. Aí, o que vai acontecer? Deixa eu só ver a ordem que eu vou falar as coisas aqui, que eu acho que eu não botei numa ordem muito boa. Tá. Aí, o que a Git Start é? Ela é uma empresa que você não vai precisar desse passo de contratação. Você vai ter por exemplo, você tem um backlog grande, você quer lançar uma categoria nova inteira no seu site, que vão ter muitas páginas, ou então um aplicativo secundário, porque acontece muito de empresa grande ter, igual, por exemplo, o Facebook tem o aplicativo só para o chat. Então, muitas empresas fazem isso, só que aí você não quer contratar um time inteiro para poder fazer isso. Aí o que você faz? Você entra em contato com a Git Start, você vai falar assim, olha, eu quero isso aqui pronto. Aí você tem que passar as descrições dos tickets certinho, com todo o scope da tarefa, e você vai passar para a gente. O que a gente vai garantir que vai acontecer? Quando chegar para a gente, os desenvolvedores vão fazer o que a gente chama de tech spec. Então, você vai pegar a task e vai ver se você entendeu ela 100%. Então, por exemplo, é para fazer uma tela. Aí vai ter um botão, um mapa, aí vai assim, vou gastar 4 horas nesse mapa, 2 horas na função que esse botão vai exercer, e mais 3 horas em outra coisa. 4, 3, 9. 4, 3, 2. 9 horas. Então, aí a gente vai passar essa estimativa para o cliente. Aí ele vai falar assim, beleza, pode fazer. Eu gostei da estimativa, é isso aí mesmo que eu quero que faça. Aí agora vai entrar um ciclo interno. A gente vai pegar essa task, aí não importa quem pegue dentro do time. Então, por exemplo, eu recebo o cliente, então os desenvolvedores dentro do meu time podem pegar essa task. Aí eles vão fazer o processo inteiro. Aí eles vão começar a desenvolver essa task e no final, quando estiver pronta, vai ter os reviewers, lá, os revisores, para ver no final se está boa a qualidade. Aí o que isso garante? Isso garante que a qualidade vai ter sempre a mesma, porque vai ter uma review minha, vai ter uma review de alguém que é o segundo no ranking do time, então isso vai garantir que está sempre dentro de um mesmo padrão. E ao mesmo tempo que isso, quando chega uma task que a pessoa não sabe, a gente considera o custo de aprendizado desse desenvolvedor. Então, por exemplo, chegou uma task que você tem que fazer teste unitário para o componente, só que você não sabe teste unitário ainda. Aí você vai, mesmo assim, você vai registrar esse tempo, então a gente usa Time Doctor para registrar tudo. Vai registrar esse tempo, você vai estudar, vai aprender e vai fazer a task. Aí você vai mandar ela para revisão. O revisor vai falar se está certo ou errado, vai te pedir trocas. Então, isso tem esse aprendizado, só que a gente vai... Esse aprendizado de tempo é como se fosse um investimento da Git Start no próprio desenvolvedor. Porque a partir do momento que você aprende uma vez, da próxima vez você já sabe. Então, aconteceu isso comigo quando eu tive que dar deploy na Amazon, a outra é deploy no Heroku,
outra deploy no Google Cloud. Então, são várias tecnologias que você não vai chegar lá e falar assim, ó, essa aqui é a lista de que você tem que aprender. Você vai aprendendo conforme você vai precisando. E esse é um investimento da GitStart nos desenvolvedores para ter os desenvolvedores os mais flexíveis possível. E aí, gente, lá na GitStart, esquece esse negócio de eu sou front-end developer, sou back-end, lá é todo mundo full stack. Lá, porque, assim, o back-end ele é muito difícil se você for fazer do zero. Ou então se você for fazer uma otimização, ou se for uma coisa muito específica. Mas quando você já tem o aplicativo pronto, você precisa adicionar alguma coisa, você precisa arrumar alguma coisa, é JavaScript da mesma forma. E lá, por exemplo, no meu time só entra projeto de JavaScript. Então, o back-end, se for, vai ser Node, se for web, vai ser React, e se for mobile, vai ser React Native. Então, tinha até um projeto que tinha Swift, porque a empresa tinha um aplicativo mobile com Swift também, mas aí tinha um desenvolvedor só para isso. Então, por exemplo, você tem que arrumar uma coisa na API. Você vai olhar lá, esse tá filtrando errado. Pô, você sabe como que filtra. Então, você vai, se você souber o básico de JavaScript, você consegue desembolar. E você vai aprendendo com o tempo, sabe? Vai ficando sempre mais tranquilo, porque você vai pegando um pouquinho de cada cliente. Você pega, pô, esse cliente ele builda dessa forma, esse builda de outra, esse usa uma tecnologia. A gente vai usar o Next.js, quem já mexe com o React aí, provavelmente sempre tem alguém, o Next.js ele é um framework que usa a biblioteca de React. Então, vai ter cliente que vai usar o Next.js, tem gente que vai fazer o próprio framework para usar o React, tem gente que vai usar a forma mais simples, então você vai pegando um pouquinho de cada. Aí, das vantagens que tem, é esse Global Talent Pool, que é porque é 24 horas. Então, daqui a pouco eu tô indo dormir, a Tânia tá acordando, a gente tem, que o fuso horário de lá é mais 7, nosso é menos 3, ou mais 8, nosso é menos 3. Aí vai ter o pessoal lá na Nigéria, que eles são mais 1, vai ter o pessoal lá no Paquistão, que eles são mais 4, se eu não me engano, porque é 7 horas de diferença para mim, e lá no Hong Kong é 11. Então, aí meio que você já começa a decorar as time zones também pelo mundo. Só que aí vai ficar rodando o tempo todo a empresa. Eu sei que, por exemplo, quando eu vou dormir, eu sei os desenvolvedores que estão acordando, aí esses são os que eu tenho que ver se eles estão disponíveis para pegar eles, se eu já quiser algo pronto quando eu estiver acordando. Então, isso é uma vantagem para o cliente também. Geralmente os clientes são bem assim, uma hora eles estão lá no México, uma hora eles estão nos Estados Unidos, então eles trocam bastante a time zone. Essa escalabilidade por demanda é que a gente consegue crescer muito rápido. Então, por exemplo, chegou um cliente novo que ele precisa de muita demanda. O que eu vou fazer? A gente tem, 3.000 pessoas em fila de recrutamento. Então, a gente eu pego e falo assim para o time de recrutamento, gente, eu preciso de pelo menos umas 5 pessoas para fazer teste, para trabalhar com a gente. Aí, desses 5, eles vão trabalhar com a gente um pouquinho, a gente escolhe os que estiverem funcionando com a empresa. Então, se a empresa estiver precisando aumentar muito a produção dela, a gente consegue aumentar muito rápido. Então, isso e sempre mantendo a qualidade, porque o código que chega para eles é sempre revisado, etc. Coisa que eles nunca poderiam fazer sem comprometer toda uma rede de desenvolvedores interno. Então, às vezes também eles podem eles mandam para a gente, as testes são mais mecânicas, igual, por exemplo, implementar um design, fazer a view responsiva de mobile, eles passam para a gente e eles se preocupam com coisa mais específica, estratégia. Então, libera tempo para os desenvolvedores eles fazerem coisas mais relevantes. Self-Learning Engine, isso é para... Ele fala como vão ficar alocados os desenvolvedores, isso é muito importante para a gente aqui. Digital Remote Developer. Tá, isso aqui é como se eles estivessem trabalhando com vários desenvolvedores remotos, né? Customized Workflow. Tá, isso aqui é porque esse workflow customizado é para... Cada cliente gosta de uma forma. Então, vai ter o cliente que usa Sprint. Então, a gente tem que adequar a parte do time que está trabalhando com ele no Sprint. Então, a gente vai fazer assim, por exemplo, eu faço as reuniões com o cliente no meu time. Então, a gente já combina a data que vai ser a reunião para bater com o Sprint dele. Então, isso é muito útil porque
a gente consegue adequar conforme a necessidade dele. E esse suporte, todo mundo tem das pessoas porque tem as pessoas específicas que conversam com os clientes, que são quem tem um inglês melhor, já conhece mais ferramentas. Então, todo mundo está sempre online no Slack para responder alguma demanda do cliente. Tá, acho que a gente falou, esse Secure by Default é de segurança, o que é manejar. É difícil achar as palavras em português quando eu tô falando de coisa disso, mas acho que é a primeira vez que eu falo em português sobre esse assunto. E esse Minimal Management é que você não precisa ficar preocupando com o desenvolvedor. Você vai estar passando essa preocupação para outra pessoa. No caso, no meu time, eu. Porque às vezes um desenvolvedor não está passando bem, às vezes um desenvolvedor está dando problema. Então, esse micromanagement, você tira ele da sua agenda e você fica mais livre. Essas duas ferramentas que a gente chegou a usar algumas ferramentas de gerenciamento, só que o Hans acabou optando por criar uma própria dashboard. Então, por exemplo, o cliente usa Jira. Então, ele vai dar assign para a gente nas tasks lá, e a nossa dashboard vai manualmente pegar esses tickets, importar para o nosso sistema, porque o nosso sistema vai ter um próprio coisa da pessoa pegar o ticket, ela estimar o custo dela, as fases de fazer a spec do ticket, a fase de desenvolvimento, vai ter quem vai revisar, o gerente, um processo inteiro interno para o ticket, que para o cliente ele só vai ver lá, tá no backlog, foi para o progresso, está pronto para revisar. Então, a dashboard customizada foi boa para isso, inclusive para mostrar para o cliente também como que está a questão de cobrança e etc. E esse Git Slice, ele é uma ferramenta muito massa, acho que foi a primeira coisa que eles fizeram na empresa, que ele pega o repositório do cliente e clona para a gente. Só que ele clona no repositório da empresa, então ele vai atualizar sempre com o repositório do cliente, só que aí todo o processo de abrir PR, revisar, pedir mudanças, conversas, vai ficar tudo isolado no nosso. E quando a gente acabar a task que está pronta para revisar, a gente roda uma action lá no GitHub que manda o PR para o cliente prontinho. Aí a gente adiciona vídeo ou print mostrando como é que está a feature, e é para isso que essa ferramenta serve. Se não, imagina, todas as discussões acontecendo dentro do repositório do cliente não é agradável. Então, acontece tudo do nosso lado, tudo que tiver dado de problema, e a gente puxa pronto para eles. Tá, aí, ok. Aí, o que você vai encontrar na GitStart? Uma companhia ativa 24 horas, você vai ter interação com diversas culturas, igual, por exemplo, teve o Ramadã agora, você já sabe, tem o pessoal lá no Paquistão, tipo 99% islâmico, então você já sabe que eles vão sair um pouco mais cedo, porque eles têm a hora da ceia deles lá específica, que eles vão ficar sem comer, tem o feriado essa semana, então você acaba absorvendo muito de outras culturas também. Esse Dynamic Teams é porque sempre se adequa aos clientes, então isso é inclusive uma coisa que já é boa de se pensar, porque você tem que ser uma pessoa tranquila para mudar de projeto, porque é estressante mudar de projeto, mas vai acontecer algumas vezes até você estabilizar. Sim, esse cliente gostou do trabalho que eu estou fazendo, não estou tendo problema com review, aqui está o nível que eu estou entregando, tá bom? Então, ele é sempre muito dinâmico. E o que eu gosto de fazer é porque, tipo assim, eu pego o cliente, dá certo, eu escolho o melhor desenvolvedor trabalhando no projeto para gerenciar, então ele começa a entrar em contato com o cliente, para eu poder abrir mais o time com outros clientes. Então, acontece, tipo assim, de um mês, já entrou desenvolvedor que um mês estava gerenciando o time, porque ele realmente pegou aquele projeto para ele, estava preocupado, desenvolvendo bem, as features dele eram aceitas, então acontece esse dinamismo muito rápido na GitStart, e é sempre um ambiente de aprendizado contínuo. Então, é o que eu disse, chega até se você não sabe fazer, você pode ter esse momento de aprendizado, você vai trabalhar para fazer o ticket acontecer. Aí que é uma fotinha de uma reunião que a gente fez,
a Tânia está aqui, eu. Então, eles aqui em Hong Kong também, tem o Rashi no Paquistão, tem o Bipin no Nepal, o pessoal de Lagos. Aí um pouco o pessoal. Agora eu vou falar um pouco de workshop. Alguém tem alguma dúvida específica da empresa que queira que eu responda rapidinho antes do final? Então eu vou continuar. Agora a parte divertida, que é o workshop. Não sei por que saiu aqui. O workshop, a ideia dele, a gente vai... O Ismael, ficar... assina onde? É só entrar em contato. Vamos. Então, aí o objetivo do workshop é você se familiarizar com o React e as ferramentas que ele usa. Porque o React, ele é sozinho uma biblioteca. E vocês vão ver que é muito parecido, só que é muito parecido a algumas coisas que não são. Então, você vai ver coisa muito parecida com o HTML, que é o JSX. Ele tem várias propriedades do HTML e algumas coisas a mais. Então, você vai poder colocar JavaScript dentro daquilo, você vai poder... Vocês vão ver algumas mudanças, que em vez de class vai ser class name. Algumas outras coisas que você tem que fazer. A gente vai aprender um pouco, realmente ficar familiar com isso. E aqui eu estou até pensando em, como eu posso falar, algumas leituras antes, porque é muito importante você saber o que é a diferença entre o HTML, o CSS e o JavaScript antes do React. Porque vocês vão ver que o React, você vai aprender o life cycle dos componentes, que é como que vai funcionar tudo, mas é mais ou menos assim, em que ordem que vão ser os acontecimentos, as funções que eu tenho do React, o resto é JavaScript, HTML e CSS. Então, às vezes a pessoa, ela começa o React, ela quer fazer tudo com JavaScript, então não usa diversos recursos que já tem disponíveis. E o HTML, ele é sempre uma preocupação que é importante você usar os elementos certinhos para o pessoal que vai de acessibilidade, para leitura, de CEO e diversas outras coisas. Então, é importante você saber a separação de tudo. No meu caso, eu sabia um pouquinho de web, só que eu comecei já 100% React. Então, depois que eu fui ver, tipo assim, nossa, se eu soubesse esse básico aqui de JavaScript, já teria facilitado minha vida. Porque a gente vai pegar, vocês vão ver algumas vezes que a gente vai pegar uma rede de objeto, por exemplo, a gente vai abrir uma chaves dentro do HTML, vai dar um ponto map e vai renderizar o componente. Se você não já conheceu o map, o array, objeto e etc., fica um pouquinho mais difícil. Mas aí, se você já souber, já fica um pouco mais limpo na sua mente. E o React, ele usava muita classe, agora mudou. Agora a gente está usando mais o hooks, que é as coisas que eles lançaram depois, então todo mundo abandonou a classe, mas tem muito cliente que usa a classe ainda, porque tem o projeto há mais de 2 anos. Tá, então a gente vai usar o Auth0, que a gente não vai... porque assim, vocês vão ver que eu vou ensinar para vocês como procurar as coisas e como ver onde que está. Então, a gente vai, por exemplo, a gente vai começar... A primeira coisa que a gente vai fazer é o setup do Apollo com o Next.js. Então, a gente vai lá, a gente vai precisar assim, ó, Next.js Apollo. A gente vai seguir um tutorialzinho, vai fazer ele rapidinho. Depois a gente vai no Auth0, seguir o tutorialzinho, só que a gente vai botar um ritmo mais rápido, claro, mas eu quero mostrar para vocês onde estão as documentações, porque às vezes a documentação tem muita coisa importante que a gente deixa passar e a gente fica batendo cabeça depois. Então, eu não quero fazer o workshop como se fosse mágica. Tipo assim, já digitando tudo que eu quero fazer, botando... Porque vocês vão ver que tem código que insere, que já tem pronto no Apollo, etc. Eu não quero escrever isso mostrando como se eu tivesse feito esse código. Não, a gente vai lá no tutorial e vamos fazer a adaptação que a gente quer para o aplicativo. A gente vai aprender rasura, os flows de autenticação, a integração
com front-end. E a gente vai começar, claro, fazendo um design de banco, rapidinho. E a gente vai tanto começar a fazer o aplicativo, como a gente vai dar deploy nele e a gente vai poder usar junto. Então, assim, todas as ferramentas que eu vou dar nessa coisa, dá para você sair do workshop e fazer um aplicativo sabe, de treino para fazer ficha, ou então direcionamento de um estoque. Tudo isso vai dar para você fazer. Assim, é lógico que depende da sua intenção de usar as ferramentas, mas eu vou te ensinar, te dar na sua mão, aí vamos ver o que você vai fazer depois com isso. Tá, aí a gente vai fazer um MVP de Twitter, tem um printzinho depois, tá bem feinho ainda, não tive tempo de acabar de mexer nele, mas até sábado tá pronto. E a gente, aí a intenção no workshop é deixar ele pronto, redondinho, com autenticação, postando os tweets, e depois vocês vão poder fazer features para esse app, que eu vou fazer um repositório só para o Viana, então vocês vão poder lá dar um commit, abrir um PR falando assim, olha só, eu fiz a página de configuração do perfil do usuário. Aí você vai abrir esse PR, eu vou pedir um desenvolvedor da Gitstart para revisar. E essa vai ser o método de seleção para o estágio. Então, você pode adicionar uma imagem no tweet, que aí você pega um pacote tipo Cloudinary, que você já vai lá, fazer o upload, você cria uma continha, vai pegar o URL e vai adicionar no banco. Fazer a lógica de followers, fazer uma página de configuração, fazer os tweets privados. Esse I18N é internacionalização, que esse a gente faz muito para a empresa multinacional, que é você faz um setup para, dependendo de onde a pessoa está acessando, mostra a linguagem dela. Então, você faz umas tagzinhas em tudo que é escrito no app, e a pessoa entrou na China, vai aparecer em chinês, a pessoa entrou no Brasil, vai aparecer em português, nos Estados Unidos vai aparecer em inglês. Então, tem pode ser isso, ou então só melhoras na UI também. Tá? Então, esse aqui é um printzinho de como que estava hoje mais cedo. Então, é realmente a mesma disposição dos itens que tem no Twitter. O tweet no meio, o que está acontecendo, você vai twittar e vai ter uma listagem. Aqui eu vou fazendo o arroba, a gente pode adicionar foto. Só que o meu medo é não dar as 8 horas. Porque, tipo assim, isso aqui deu menos de 8 horas fazendo, só que aí a gente vai parar para explicar alguma coisa, então eu não queria adicionar muita coisa também para não dar tempo e ficar meio chato. Mas é bom que quanto mais coisa faltar, mais coisa dá para fazer também de PR. Aí aqui é o printzinho do Auth0 que a gente vai usar para autenticação. Porque, gente, isso aqui, eu posso até abrir a página da empresa aqui, tem muita empresa grande que usa o Auth0. Isso aqui, ele te poupa muito trabalho e dor de cabeça. Porque fazer a autenticação, façam, por favor, algum dia a autenticação manualmente, peguem um tutorialzinho. Eu amo aqueles tutoriais de R$20 do Udemy, fiz uns 3 antes de eu pegar o emprego, comi aquele curso, funciona muito bem para você aprender, e eu recomendo demais, faz uma autenticaçãozinha, faz criptografar a senha, você entender como que funciona aquilo, é só você fazer na mão, senão você fica meio perdido, e você já pega experiência para outras coisas. Então, se você precisar arrumar uma dedicação que ficou no meio, se você já fez um curso, vai lá assim, eu já fiz isso aqui, deixa eu só ir lá pegar. E o Auth0, isso aqui vai te salvar de você o seu sistema não ser hackeado, vazar senha, às vezes a pessoa escolhe uma senha de criptografia muito fácil, e tem vários dados roubados, e a gente vê isso acontecendo direto, né? Então, o Auth0, e já vem com login com o Google, que isso aqui é super chato de implementar na mão, já vem o sign up, já vem autenticação de e-mail correto, senha boa o suficiente. E aqui é um printzinho do Rajura, a tabela, como parece. Então, tá bem simples, posts, users, e a gente vai adicionar mais coisa no nosso design de database. Então, aí aqui é meio que como que parece a cara do Rajura. Eu devia ter botado um pouquinho a parte do GraphQL, mas não coloquei. Para vocês sábado. Então, se inscrevam para ver como que é. Beleza. Então, isso aqui, galera, o Rajura, ele é minha ferramenta favorita hoje em dia,
que eu não conheço forma mais rápida de fazer um back-end hoje em dia do que o Rasura. Porque que acontece? A gente preocupa muito com performance, né? A gente tá assim, pô, vamos fazer tudo da melhor forma possível. Só que isso aqui para startup, isso não vale a pena, gente. Isso aqui eu conheço uma empresa gigantesca usando o Rasura. Você não precisa escrever todos os comandos de SQL na mão. É divertido, fica ótimo, super otimizado, mas não vale a pena se você quiser fazer uma startup rápida. Se você quiser ficar cozinhando elas 3 anos, pode, aí vale a pena. Senão isso aqui vai ser mais que suficiente para você. E diversas pessoas reescrevem o aplicativo depois que eles estão, por exemplo, se está com mais de 1.000 usuários, você vai ter que reescrever seu back-end, senão vai ficar tudo ruim. Beleza? Aí, as vantagens que eu vejo você participar o nosso internship. Você vai trabalhar com clientes de verdade por todo mundo. Então, a gente tem agora no meu time... O Ecomi era um cara do Paquistão, mas não lembro de onde que era o dono. O Choctaw, ele estava no México, mas ele é americano. Vai ter empresa lá de Hong Kong, que é o Coherent. Vai ter de tudo quanto é lugar. Você vai trabalhar com pessoas de todo lugar do mundo, então todo dia no stand-up você vai escutar o sotaque, você começa a reconhecer os sotaques das pessoas. A gente sabe que tem um sotaque específico lá do pessoal do Paquistão, tem um sotaque específico de outras áreas. A gente vai aprender bastante pacote, porque, tipo assim, a vantagem do React igual, eu escolhi o pacote de Styled Components para a gente fazer o CSS na mão, porque eu gosto. Então, acho legalzinho botar pessoalmente a cor, o tamanho, borda, esse tipo de coisa, mas se você quiser acelerar mesmo de verdade, você vai procurar um pacote de UI. Aí você vai ter todas as tabelas, todo num estilo específico, só que isso vai andar muito mais rápido no seu projeto, então depende do custo-benefício. Assim, eu quero, por exemplo, você quer customizar a parte dos clientes que vão utilizar o seu aplicativo, mas a galera que está administrando, eles só querem ver dados, eles não querem nada bonito, assim, super customizado. Então, aí você vai escolher o custo-benefício do que usar. Então, pacote, igual eu estou mostrando, a gente vai usar um pacote do Auth0 que vai deixar a autenticação no site muito mais fácil, o Apollo e diversos outros pacotes. A gente vai usar pacote de ícone. Tomara que a gente use o máximo de pacote possível para a gente realmente pegar a vibe disso. Tudo que vocês fizerem vai ter uma review de qualidade, ou seja... E, gente, não fica triste. Acho que tem gente que fica até um pouco... se você tiver o ego sensível de receber uma review. Só que é ótimo, que é sempre um aprendizado, sabe? Se você, por exemplo, você errou uma vez é uma coisa, você errou a segunda vez é a mesma coisa, mas na terceira você não vai. Acho que a segunda vez já foi suficiente para você aprender aquela boa prática. Então a gente vai... Primeiro alguém vai pegar e dar uma olhada rápida, vendo se você só fez alguma má prática. A outra pessoa vai realmente rodar o projeto, ver os detalhes, ainda mais se for de UI. E vai ter a mentoria de desenvolvedores mais experientes. Então, vai ter sempre alguém te recomendando um lugar para você aprender, alguma coisa do tipo. Então, vai ter sempre muito recurso. Eu acho que é isso. Falei um cadinho já. Agora, as perguntas. Então, queria até falar aqui com você e perguntar sobre isso, né? A gente já até conversou, mas eu queria aqui perto dos alunos, né? Já que eles estão aqui, porque a gente fez uma call, né? E a gente conversou sobre pré-requisitos para fazer, né, Júlio? Precisa saber muita coisa, o que a empresa espera aí desse estagiário que está começando, porque assim, nós temos alunos inscritos que estão no primeiro período, então nós temos assim, são 4 períodos no Viana, né? E nós temos perfis diversificados, então assim, o workshop será que vai ser muito avançado para o pessoal do primeiro? Eles podem ter essa dúvida aí, então eu queria que você falasse se tem algum pré-requisito, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa não tiver nenhuma experiência de web, vai ser um pouquinho chato para ela, eu acho.
Mas assim, eu recomendaria de qualquer forma, porque eu acho que é divertido. Então vai ter o código pronto depois para o pessoal olhar, ver o que ela ficou perdendo, alguma variável que ficou para trás. Então, mas eu recomendaria de qualquer forma, porque pelo menos ela está vendo como que funciona. Ela não necessariamente precisa sair dali utilizando aquilo. Então, eu recomendo muito, gente, ir na documentação do React. É excelente, vai passo a passo. Eles têm o passo introdutório. Tem framework que hoje em dia eles têm um tutorial que é tipo um mini curso para você fazer sobre o pacote. O Next.js próprio tem. Então, documentação, leem com cuidado, acho que é sempre bom. Acho que se quiser dar uma lidinha antes do workshop, melhor ainda. Só não pode me corrigir, tá brincando. Mas é isso. É tranquilo, mesmo que for para assistir assim, eu acho que é uma experiência legal. Sim, e é o que eu sempre falo para eles, o conhecimento deles vai aumentando de acordo com os períodos, e essa parceria com o Gitstart, gente, eles pretendem estar sempre aí pegando estagiários. Então, assim, é um aprendizado, e você também vai ter uma noção do que a empresa trabalha, de quais ferramentas, de como utilizá-las. Então, esse workshop é bem também nessa pegada, não só com a visão de, eu quero entrar para estagiar. Isso é consequência, digamos assim, né? Fazer workshop, aprender, e aí, né, consequência, se der dessa vez, se não der, tenta na outra. Então, a gente pretende estender essa parceria para que a gente possa estar sempre aí fornecendo estagiários para a empresa. O Júlio me falou que não tem atualmente, né, Júlio, estagiários na empresa. A gente tem um agora. Tem um? Tem um. Brasileiro, amigo meu. Bacana. Então, assim, o start desse projeto de contratação de estagiário partiu aí com o Júlio. Então, ele nos procurou aí nessa intenção de colocar, né, alunos aí, e vocês terem aí já um pontapé inicial para o mercado, né? E se o aluno, dependendo do desenvolvimento dele, a empresa pretende contratar num período curto aí. Então, assim, dedique. Gente, a nossa intenção não é pegar um estagiário, ficar com ele 6 meses e depois falar assim, acabou o estágio, não. Nossa intenção é o estagiário entrar para ficar, para ele daqui a 3 meses estar desenvolvedor júnior, desenvolver, porque a ideia é criar tipo assim, o negócio é que a gente não consegue desenvolvedor brasileiro suficiente para a gente montar meio que a filial brasileira da Gitstart. Então, a nossa ideia é vocês irem para ficar. Então, tipo assim, vai com estágio com a mentalidade de vou pegar para entregar crédito suficiente para pegar o cargo de desenvolvedor júnior, porque, gente, vocês podem estar no segundo período. Se você estiver entregando o task, vou te botar júnior sem problema nenhum. Eu não leio o currículo de quem eu faço entrevista. Então, sabe fazer, sabe. Então, é só questão de dedicar mesmo. Eu não acho que tem pessoa que, por exemplo, 3, 4 meses de estudo é o suficiente para você estar fazendo task em nível de produção já. Você quer colocar a Tânia? Às vezes tem alguma pergunta para ela. Mas ela está com a câmera desligada. Hi. Hello. 1 second, let me turn on the camera. Okay. What is the question? Let me read for you. So, there is any specific requirement to join the company? What about the level of English? And there is any specific skill that needs to have? Is this for internship or in general? Yeah, internship. Internship. I think for internship, as long as you can communicate well with Julio, it's okay in terms of communication. And if you don't feel comfortable in English during the internship, I don't think it will be very required. But if you want to join the company more long term, some English would be nice. Então ela falou que pro estágio não precisa falar fluente inglês, mas pro futuro é necessário um pouco, até porque para comunicar com os outros colegas de time.
there was another question about English. The same question. People are a little bit shy. It's okay. I think, Julia, were you shy when you first joined Get Start? Little bit. Yeah, I am shy a little bit right now because there is a time since I have this human interaction with that many people. Yeah, how many people are on the call? Miriam, você sabe quantas pessoas tem? 63. 63. Oh. Okay. Otávio asked how many spots for internship. I think currently for the first batch in Brazil, led by Julio, I think we are looking for anywhere between 3 to 5 officially, based on how many people we can mentor. Então, ela falou de 3 to 5, mas, assim, 5 provavelmente... Depende de quantas pessoas conseguirem bater o nível para qualificação. There is some Chinese for you, Tanya. Can you read it? Yeah, 可以啊，可以看得懂。好。Alright, essa só eles dois vão saber o que foi dito, mas a gente... What does it say, Tanya? Says, I will respond in Chinese. Is that okay? Cool. Felipe asked if there is any a certain quantity of hours that needs to be done, or it depends on the task delivery. Are you talking about the tasks in like the workshop or after the workshop? He meant about the internship, if it's like a requirement of hours per week. I guess we didn't quite decided that yet, right? But a gente não decidiu isso ainda, mas provavelmente vai ser 20 horas, mais ou menos. Whatever. I said like 20 hours, yeah. Yeah. Weather asked if all of the devs are in home office. Everything is in home office. Yeah, I think most of us are all in home office, especially during COVID. Corona. Todo mundo tá em home office, especialmente por causa do COVID. But there is an office in Hong Kong, right? Yeah, we have a physical office in Hong Kong that no one is required to go to. Sometimes we'll go. And we plan to have that kind of office in Brazil also, so we can, not the entire Brazil, but most likely the city where Julio is in. And so people can come and work together if they want to, but there's no requirement. Ela falou que tem um escritório lá em Hong Kong, mas ninguém é obrigado a ir, ou falam para ir visitar o escritório, trabalhar lá. E a gente já, e o Hansa, que é o CEO, já falou que a gente tem verba para montar um escritório aqui, então a gente vai fazer, provavelmente tem um escritório desse aqui também, se a gente conseguir crescer o time suficientemente. Mas foi uma coisa legal, porque tipo assim, já trabalho de home office tem, 3 anos, então o Covid não foi tanto impactante para mim, igual eu fiz. Eu vi todo mundo, arrancando os cabelos de trabalhar de casa, etc. Aí foi um pouco de sorte. Já estava meio que acostumado com isso, né? Já tinha se acostumado. Mais perguntas, gente, sobre a empresa, sobre... formas de pagamento, quanto tempo que eles pretendem, se a pessoa estiver indo bem, quanto tempo, você chegou a mencionar isso, Júlio? Quanto tempo para contratação? Então, a contratação, pelo menos para mim, depende só da delivery da pessoa. Então, se ela tiver lá um mês, ela estiver entregando, mas se ela não tiver o nível para virar o júnior no tempo, ela vai continuar estagiário. Então, ou vai terminar o estágio, ou ela vai virar júnior. Acho que a gente pode estabelecer umas regras fixas para isso, mas a gente não estabeleceu ainda corretamente. Deixa eu só falar para a Tânia. Tânia, they asked how is the graduating to
to junior developer from internship. I told them that it's just like based on delivery. I don't care if it's taking 1 month or 3 months to deliver the test, but either deliver to become a developer or the internship will eventually end, right? Yep. And again, if it doesn't matter how much technology you know right now, but as long as you are really interested in learning and you have very consistent delivery, like what Julio just said, we would love to have you join us at GetStart. Ela falou que é isso mesmo e a pessoa só querer correr atrás de aprender as tecnologias mesmo, ela não precisa saber de cara. E galera, uma coisa muito importante, principalmente no home office, é disciplina. Porque, tipo assim, eu prefiro 10 vezes um desenvolvedor que é devagar, mas eu sei que ele tá ali todo dia trabalhando, eu posso contar com ele, eu posso mandar mensagem que ele vai responder, do que um desenvolvedor que é bom, entrega, mas eu não consigo falar com ele. Então, às vezes eu tenho um cliente esperando uma resposta e não tem um desenvolvedor para me responder. Então, eu prefiro que peque um pouco na velocidade, mas tenha disciplina, que é importante no home office, porque quando você está no escritório é muito fácil você falar com a pessoa. No home office, isso fica uma coisa crítica. Tânia, do the developers do communication with the clients? Not everyone. I think we have, I think Julio knows this the best. There is, most people just work on tasks that come in, but for some people, you will communicate with the client if you are managing the client. So if you're interested, yes, you will, but if you're not, no, you won't. Falou que depende do seu interesse e vai depender também do seu inglês para falar com o cliente e do seu nível de responsabilidade dentro do time. Se você for só o desenvolvedor que faz esse teste, não tem necessidade de você falar com o cliente. Então, porque uma das ideias é você falar com ele tiver o menos de trabalho possível com esse time. Então, ele não quer ficar respondendo desenvolvedores. Ele quer falar o mínimo possível para rodar tudo para ele. O home office atrapalha em certo nível de aprendizagem do estagiário? Cara, lá na empresa, a grande maioria aprendeu sozinho. Então, tipo assim, o home office é quase que o que o desenvolvedor gosta, o desenvolvedor normal, que a gente é esquisito, a gente gosta de ficar em casa. Então, um costume desse aprendizado sozinho é muito importante, mas é claro que é aí que entra a mentoria. O cara te falar quais os próximos passos que você deve tomar. Então, às vezes, você está indo por um lado que não é importante você aprender. Tem muita tecnologia dentro do JavaScript que ninguém usa, então ele vai falar assim, não esquenta com isso não, pega essa parte aqui de teste, ou então pega essa parte aqui de otimização específica, porque o universo do JavaScript ele é gigantesco. Então a mentoria é bom para te mostrar um caminho, mas aprender sozinho é a regra. A exceção é aprender com a ajuda de alguma aula, alguma coisa do tipo pessoal. Ok. Tânia, the salary. Mm-hmm. Oh, that's the whole question. Okay. Yeah, he asked about the salary and the way of payment. Mm-hmm. Yeah, so the salary for the internship, I think it again depends on the time commitment that we plan to have during the internship. Let me pull out the document. Yeah, Julia, we had a document on this. Yeah, it's because you don't remember, but I can tell you. It was like $100 and the performance. So é porque eu apertei ela agora porque ela não lembrava, mas é $100 que a gente vai pagar por estagiário, base. A gente ainda não sabe como vai ser, porque, igual como eu expliquei para vocês mais cedo, cada task ela tem uma estimativa, ela tem um valor. Então, por mais que às vezes você gaste 60 horas numa tarefa, às vezes ela vale 10 horas ou 20 horas, porque às vezes o nível de um desenvolvedor pleno, ele faria em 10, 15 horas. Então, por mais que você gaste mais horas, a hora vai ser uma hora que vale o ticket. Então, a gente pode pegar, às vezes, você entregou uma tela inteira. A tela inteira a gente costuma ser 10 horas, 12 horas. Aí a gente pega e a gente vai criar algum fator para multiplicar aí, para a gente dar esse bônus. Tânia, I said like the $100 per month, and then that we are planning a performance
bonus for the ones that they may deliver tests that is relevant, and then we could deliver for the client, that we are going to create a factor for that, but we didn't decide yet, right? Have to ask Anza about that. A forma de pagamento que a gente tinha conversado, que você tinha me falado, era depósito bancário, né? É transferência. A gente cai a transferência internacional. Aí tem que ser Banco do Brasil. No Nubank não tem um código lá específico para transação internacional, não. Mas é isso aí, a gente resolve. Nem que eu tenho que pagar vocês. There is a definition of how many time that the process of the internship can be? Yeah, I think we were planning for maximum 3 months for the internship. 3? Yeah. Então, ela está planejando 3 meses. Smile asked if we prioritize soft or hard skills. Você quer dizer, tipo, ou comunicação da pessoa com os outros colegas, ou então com o técnico, né? O hard para o mais técnico e o soft para o mais... É isso, né? Que a pergunta, eu acho. Did you answer it already? I'm just confirming what he meant, because I guess like it's hard skills like for more technical part and soft skill for communication, relationships, and etc. Yeah, he confirmed it. So what's more important? Yeah, that's always very hard to really compare. Yeah, right now both is equally important, and the reason to the soft skill is really because we are all in different parts of the world and in a different time zone. And so having just communicating, I think we prioritize over communicating a lot. If you have facing any issues technically, if you can communicate it, someone can help you, and it can help you learn faster. So I would say maybe the soft skill is slightly more important than the hard skills, but again, yeah, it's very hard to one. Ela falou assim que o soft skills ele é um pouco mais importante, porque quando você tem um problema, você tem que comunicar ele rápido, e eu estou de acordo. Igual eu já falei aqui, eu prefiro que a pessoa seja devagar, mas é que ela seja comunicativa do que está acontecendo, do que seja rápida e ela não tem essa habilidade. Então, lá é mais importante, igual ela falou, também pelo fato de ter pessoas por todo mundo, essa comunicação ela é crucial. Se não desencontra, gente, é terrível. Quando dá um problema, 3 horas da tarde para mim, é a hora que o pessoal lá em Lagos está encerrando o expediente. Então, se o cliente estiver 4 horas para trás, que é o pessoal nos Estados Unidos, algumas áreas dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos tem diversos time zones, então ele vai pegar uma parada na hora do almoço dele, ele vai conseguir uma resposta só na outra manhã dele, o que não aconteceria se fosse uma empresa na mesma time zone dele. Tanya, I told them that I actually had mentioned it a little bit earlier, because I said that I prefer a little bit slower dev, but that can communicate well, than the one that is really good but doesn't communicate or doesn't work on a specific time. Juliano, sobre o primeiro período do ProShop, indica algum conteúdo que possa ter acesso para estudar, para ficar mais por dentro? Então, Juliano, eu acho que você tem que faz o tutorialzinho do React, ver como que você vai se sentir. Se você virar e falar assim, ó, isso aqui tá muita viagem para mim, aí você precisa dar um passo para trás. Aí, cara, tem muito cursinho desse básico, que é HTML, CSS, JavaScript. Faz um deployzinho de um site simples, mas usando esses 3, que aí você vai ter uma outra noção do que vai vir depois. Porque o JavaScript ele foi criado para controlar CSS, então, mas aí a gente pegou e fez 1 milhão de coisas com ele, e hoje em dia ele é usado para tudo. Mas você precisa entender de onde que ele veio ali, para que ele serve, e depois o que o React está usando ele ostensivamente, porque aí dentro do React é tudo JavaScript. A galera reclama, tem uma galera que chora porque, tipo assim, o CSS a gente quer mexer com JavaScript, a gente quer botar tudo para o JavaScript. Então, vale a pena fazer um cursinho de HTML, CSS, JavaScript, você tem dezenas.
assiste, nem que você não copie, mas assiste só para você ver de onde que vem tais coisas, porque só na hora que você for assistir o coisa de React, você vai falar assim, isso aqui é React, mas não, é HTML, ou então é CSS, ou então é um JavaScript errado. Porque esse é os maiores tristezas de quem está começando. Você quer procurar assim, por exemplo, deu erro tal, React. Porque vai ter, se você precisar só um erro JavaScript, vai ter pelo menos os 3 frameworks mais famosos, que é Vue, Angular e React. Então, não vai ser uma coisa específica. Você tem que saber como pesquisar. E essa é uma das intenções do workshop, é mostrar onde está a documentação, ensinar um pouquinho como é que debuga, porque com certeza eu vou esquecer de importar uma variável, eu vou tentar puxar o valor de um definite, que acontece toda hora. Você já tem que ter aquilo em mente para quando acontecer de novo. Tanya, they asked about how they some content to see before the workshop, so I just answered. Tanya, do you focus more on people or on work? I do. Everyone like to choose. We all like to choose. I think at GitStart, we have an analogy that our founder likes to say a lot, is that we are a sports team here to play a really good competitive sport together. And this sport is programming. So we are here to all be the best programmer together. But what I like to focus a little bit more is while we are here together to play the best sport together, to make sure that we are enjoying the process and having fun. So that's kind of my role in this case. But for our company, of course, the delivery is always important, but I am here to make sure that experience while we work is good. If that makes sense. I hope I remember everything. Ela brincou um pouquinho com coisa da escolha, que de novo foi uma pergunta de escolha, mas sem problema nenhum. Ela falou assim que igual o Hansa gosta de falar, que a gente é como se fosse um time de futebol e que o esporte, na verdade, é programar. Então, não tem como escolher realmente. Ela prefere focar um pouco mais em pessoa, até porque é o cargo dela de Community Growth. E é muito importante, na real, essa questão de preocupar um pouco com as pessoas, porque trabalho remoto é uma parada que você fica sozinho, então você tem que estar preocupado com a saúde mental dos desenvolvedores, se está criando laço, sabe? Porque é muito difícil você criar laço com a pessoa que está longe. Então, isso uma pessoa que está trabalhando perto é muito fácil. Elas vão almoçar juntas, elas viram amigas muito facilmente. O que é muito mais difícil quando vai para um ambiente remoto. Tanya, I told that about the people side, it's hard to create relationships because of the remote work. Because when you're in the office, you go to lunch together and it's easier. And we need to care about the mental health of the developers as well. Mas enquanto isso, a gente preocupa com a delivery também. Então, não tem como fugir. I definitely care a lot about what Julio just said. But in a sense, I guess we are more people first because we really care. Like, if you have any problems that you're facing, either technically or personally, as long as you can communicate with Julio, with me, or with anyone else in the company, we will find a way to help you. But yeah, there is a culture here too of hard pressure on the devs. There is something that does not happen on GitStart. It's like I think it's lower pressure than it should, maybe. Yeah. Julio's like, what more pressure? Então ela falou. Nossa, agora vai ser difícil lembrar tudo que ela falou. Mas foi basicamente continuando o que eu estava dizendo sobre essa importância de comunicação pessoal. E que a gente, na real, a gente preocupa mais com a pessoa. A gente brincou que a gente devia até botar um pouco mais de pressão, mas não a gente preocupa bem mais com as pessoas atualmente na empresa do que com essa pressão de delivery. Júlio, JavaScript sendo a principal linguagem atualmente, você, como trabalha com ela constantemente, acha que a curva de aprendizado dela pode ser muito íngreme? Não, cara, eu acho que é a mais de boa. Porque o JavaScript vai pegar, você vai escrever 2 linhas de código, você vai abrir seu browser e ele vai rodar. Se você for qualquer outro, você tem que compilar, você já vai ter que ter um programa específico para rodar ela.
o JavaScript é rodar um ponto HTML e pronto. Então, para mim, o começo, e inclusive, eu acho que foi um dos grandes pontos para mim, porque eu realmente vi as coisas acontecendo muito rápido. Então, em JavaScript, a gente vai fazer um aplicativo super rápido que não aconteceria com nenhuma outra linguagem nesse mesmo tempo. Então, você vai ver tudo acontecendo muito rápido. Você quer um website? Tá, beleza, uma semana seu website está pronto. O que, para você fazer um programa em Java, por exemplo, eu não vou poder falar muito porque eu sempre recusei essa parte, né? Quando eu conheci o JavaScript, eu falei assim, ó, JavaScript é isso que eu quero trabalhar e não quero mais me preocupar com outra coisa. Então, para mim, a curva mais linear é a do JavaScript. É claro que você tem que ter muita humildade na hora que você vai aprender essas linguagens, sabe? Igual eu tô trabalhando 3 anos, eu me sinto, tipo assim, noob ainda na linguagem, porque tem gente bem mais proficiente, só que o arroz com feijão, ele é muito simples. Então, que é o que a gente vai fazer, sabe? Mexer com o aplicativo, etc., tem 90% ali que é muito de boa. Os 10% você deixa para o sênior por enquanto. Daí você vai chegar lá daqui a pouco vendo eles programarem, etc. They asked about the curve of learning on JavaScript. Actually, Tanya have a really good doc on learning, right? I think we can share with them later. I get this that repo that you have a lot of resources. Ela tem um repositório com bastante fonte, ela vai passar para vocês depois também. Dá uma olhadinha. Júlio, você tinha falado comigo que para o workshop, assim, o aluno deveria ter conhecimento só de lógica de programação, porque realmente dá para aprender muito rápido. Então, assim, você acha que esses alunos de primeiro período, assim, podem assim, participar do workshop sem esse medo de buscar coisas fora antes do workshop para poder chegar no workshop mais preparado? Que você me diz em relação a isso? Tá, eu acho que, tipo assim, a gente não vai fazer nada, tipo assim, uma lógica muito complicada. Não existe essa lógica complicada dentro do app. A gente vai só ver um pouquinho como é que funciona o life cycle dentro do React. Então, não vai ter lógica complicada. Vai ter apresentação de muita coisa. Então, coisa que você não viu antes e não tem em outra tecnologia que você vai ter que ver e aprender como funciona. Mas, tipo assim, em questão de complexidade, etc., não tem nenhuma. Tem algumas coisas que vocês vão ter que acreditar em mim, que aí não vai ter como a gente entrar em profundidade, senão eu acho que só explicar o hooks do React, que é o que a gente mais usa, de cima a baixo, só ele dá 4 horas ali de apresentação. Então tem uma coisa que vocês vão ter que fazer, ó, vou falar assim, isso funciona dessa forma. Agora, toda a explicação em detalhes sobre aquele assunto, a gente vai ter que ver num segundo momento. Ou então, ir na documentação do React, ler mesmo, porque senão a gente faz um super curso. Mais alguma pergunta, gente? Não? Júlio, os estagiários que entrarem já vão lidar com clientes mesmo, assim, lidar com projetos já, ou vai ser feito algum repositório de teste, algo assim, para esses estagiários trabalharem, ou eles já vão pôr a mão na massa já de cara? Então, gente, lá a gente gosta de um pouco mais aventura. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer provavelmente vão entrar no meu time. Eu acho, pelo menos 3, 2. A gente tem que ver ainda como vai ser exatamente, mas a princípio é no meu time. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o setup do projeto que a gente está trabalhando e vamos para cima. Tipo assim, a gente vai começar, obviamente, fazendo. Eu não vou dar nenhuma. Eu não sou doido de dar nenhuma responsabilidade grande demais, né? Assim, tá dependendo de você essa task, isso não vai acontecer. Então, sempre vai ser. Primeiro vai ser tasks duplicadas. Então, vou pegar uma task que algum desenvolvedor está trabalhando. Aí eu vou falar assim, ó, faz isso aqui. Aí, esse desenvolvedor que fez a task, que já entregou, ele vai revisar seu trabalho depois para te falar onde que você está errando, você vai ver como é que faz, etc. Então, gente, sem pressão esse iniciozinho, e a gente vai
a gente vai pegando no tranco sobre o trabalho. Mas assim, a gente vai trabalhar só desde sempre com testes reais. Então não tem testezinho bobinho antes, não. A gente já vai. Porque eu acho que é a forma mais divertida de aprender. A gente já começa na aventura mesmo. Mas sem pressão. Aí, por exemplo, como você recebe uma teste, é muita coisa para você aprender, aí vai de você o quanto você quer aprofundar naquilo. Então, o mentor seria você? Um dos vai ser eu, provavelmente, mas vai ter os outros desenvolvedores para mentorar também. Tá. Aí vamos ver, a gente vê quem fala inglês, quem não fala, a gente cria grupos lá no trabalho para isso. Tânia, Juliano asked which is the time to work, if there is a fixed time. You're muted. Hi. In terms of work hours at GetStart, officially it's flexible, but you can set your own work hours. But ideally, it is you set a similar work hour every day. It's just good for your own personal routine. But you can work if you love working from 12 a.m. to 8 a.m. It's your choice. Ela falou que você escolhe porque é a princípio flexível. O que a gente pede é só um pouco de solidez nisso, né? Tipo assim, vou trabalhar essa hora que vocês vão me encontrar no computador. Então, pra gente fazer... Porque na cabeça do manager também tem que pensar quem vai trabalhar na ordem, o que tá faltando, quem vai começar. Então, ter pelo menos um horário fixo. Isso, e, gente, ter um horário fixo ajuda demais. Então, eu que já estou trabalhando há 3 anos e eu sou super distraído, tenho déficit de atenção. O que tira a ansiedade, o que facilita tudo é você botar uma rotina fixa. Porque você tira um estresse total da sua cabeça. Que ele é o seu horário de trabalhar, você já sabe, não fica aquela ansiedade, vou começar depois, procrastinação. Porque o procrastinar, quando você está trabalhando, ele é um pouco mais complicado do que o da faculdade. Porque você deixa para a última hora, na faculdade você ganha uma nota ruim. Lá no trabalho, piora um pouco. Porque se você, às vezes você deixa para a última hora, vai ser na última hora que você vai perguntar uma dúvida que às vezes quem podia estar te respondendo não está on. Então, ter horário fixo ajuda demais para a cabeça, assim, saúde mental. E para estágio você tinha falado 6 horas, né? 6 horas? 6 horas. Não. Acho que eu tava pensando, tipo, 20 por semana. 4 horas por dia. Tá. Beleza. Então, eu tinha confundido, porque eu achei que você tinha falado de 4 a 6, aí eu achei que eram 6. É capaz a gente deixar até aberto um pouco isso. No dia do workshop eu já deixo tudo isso bem estabelecido, essas regras. Porque, na real, por mim, pode trabalhar quanto tempo quiser. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Tem. Tânia, Ariane asked if we care about the appearance of the worker or what is worth more is the skills and knowledge. Oh, I don't think we care a lot about the appearance of anyone. Yeah, you can. I don't know. Yeah, we don't really care about that. Most often, we don't have a video on when we work with each other because we're mostly working asynchronously as well. So we definitely care more about skills in terms of what we just mentioned, the technical and communicating. So we don't care about what you look like. Yeah. Can you hear me well? I guess my internet glitched a little bit. Yeah, I can hear you well. Can you hear me well? Yeah, I could. Oh, okay. But I feel like my internet glitched a little bit. So, o que ela disse é que não importa a aparência, muitas vezes a gente nem liga a câmera para as reuniões, que acontece muito. Então, se você quiser lá só se comunicar por chat e às vezes ligar o voice para falar o seu stand-up, alguma coisa do tipo, você pode. Então, não tem a mínima importância isso. Não sei que não é sua área, mas tem algum conselho para um futuro dela? Cara, é minha área, sim. Porque lá, igual eu te falei, a gente faz um pouquinho de cada, então a gente tive que aprender muita coisa já de DevOps também, o que é uma parte que eu não gosto, porque é chato, mas às vezes debugar DevOps é a pior coisa para mim possível. Então,
Cara, faz esses cursinhos, cara, que tem pronto, sabe? A Amazon tem muito cursinho, e depois que você aprende um, fica muito fácil aprender os outros. Vocês estão me escutando bem? Eu acho que minha internet tá ruim. Sim, estamos sim. Perfeitamente. Não tá nem picotando nem nada. Ah, beleza. É porque vocês estão travadas no meu coisa assim, mas eu tô escutando o áudio, então vou continuar. Tá. Então, cara, o que eu recomendo para DevOps é tipo assim, se você quiser um emprego de DevOps, faz certificados. Tem lá da Amazon, tem de graça. Faz aquilo, dedica um tempinho, pega o certificado, testa, faz um aplicativo da Deploy, porque, por exemplo, você vai dar deploy de alguma coisa usando Docker. Aí você vai usar o Elastic Beam lá da Amazon. É todo um set de conhecimentos que você tem que ter, que na hora você passa perrengue. Você setar segurança, faltou chave, aí você vai ter que ir lá no GoDaddy pegar as credenciais corretas, vai ter que testar, vai ter que... Nossa, o último que eu fiz isso, deu... Tipo assim, foram várias descobertinhas que tinham que ser feitas, porque por mais que o processo parecesse bem direto, todo passo tinha alguma coisa que dava errado. A gente tinha que pesquisar, ver o que deu errado. Era lá no Cloudflare que estava passando a chave de criptografia errada? Era o outro lugar? Era etc. Então, tipo assim, testa, assiste aula, mas testa pessoalmente também. Tem muita coisa, a Amazon tem os tier de graça para você testar. Faz manualmente, compra um domíniozinho, testa tudo, tendo isso em mente. E o que eu acho que depois que você aprende um, os outros ficam bem mais fáceis. O Heroku é disparado mais fácil de todos, é o que eu vou ensinar no workshop na hora que a gente for dar deploy. É muito direto, só que aí se você quiser um emprego nessa área, fica profissional numa parte específica, acho que é o melhor. A Tânia tem que ir, vou só despedir dela. Tânia, do you want to already to go, or? Yeah, I will have to drop off now, but if there's any more question, I think everyone can feel free to email me in case you have any question, and but other items should be covered in Julio's upcoming workshop, I believe. But in case anything, I don't know how to use the comment section, but this is my email. Somehow, yeah, you can share it with everyone. Yeah, I'd love to answer any more questions. Thank you. This was really fun, and I'm gonna. Thank you very much. Please continue, and I'll just. Thank you. It's nice to meet you, everyone. Bye. Have a good day. Bye. Eu coloquei o e-mail dela aí, porque no final ela falou que se alguém tiver mais alguma pergunta, né, Júlio, quiser mandar e-mail para ela. Então eu coloquei aqui o e-mail, ela digitou no chat privado, aí eu joguei aqui. Então, gente, e aí, assustados, alguma coisa assim? Porque, assim, a apresentação do Júlio foi bem rápida, mas, assim, o workshop vai ser bem devagar. Aqui a gente tem um tempo restrito e tal. Foi mais, eu pedi a ele para trazer essa introdução realmente falando sobre a empresa, sobre o que ele vai falar no workshop, mas, assim, nós vamos ter 2 sábados aí para absorver esses conhecimentos junto com o Júlio, e vamos ter tempo de sobra aí para absorver esse conhecimento. E também, se vocês acharem, não estou pronto agora, vocês podem aí dar os starts nos aprendizados por fora, igual o Júlio falou, dar esse passo atrás, né? E pegar esses aprendizados e na próxima seleção estarem mais preparados. Então, eu espero que vocês... Sim. Eu quero adicionar um comentário a essa questão da próxima vez. Gente, se me deixarem pegar mais estagiário, eu vou pegar a qualquer hora, eu não vou ficar esperando o próximo, não. Então, por mais que a gente fez assim, selecionou 5, mas aí a pessoa continuou estudando e tá pronta para ser chamada, se tiver oportunidade, eu vou. E, tipo assim, a gente deve fazer isso uma vez por semestre, então, se acontecer antes, a gente chama. Assim que terminar, a gente já chama mais. Porque eu falei, a intenção é vocês entrarem para Git Start, não é ir lá fazer o estágio e sair, não. Eu quero que o estágio seja efetivo o suficiente para, o mais rápido possível, vocês já estejam trabalhando para a produção. E é o que ele falou, muita coisa vocês vão pegar aí com a mão na massa também, né?
Ele falou que foi para várias áreas aí, trabalhou com vários, ele falou full stack, né? Então, assim, trabalha com várias coisas e não é assim, nós somos, né? Nós não sabemos tudo. Então, assim, tem onde pesquisar, tem Stack Overflow, tem vários lugares aí na web que pode nos ajudar, principalmente nós da área de TI sabemos disso. Então, eu acho que aprendizado nunca é demais, e essa oportunidade que vocês têm de repente, estarem ingressando aí num estágio junto com o Júlio, no time do Júlio, né? Eu pretendo estar no workshop, sim. Por quê? Não vou bater ninguém no workshop, não, gente, pode ficar tranquilo. Eu acho que eles estão com medo de você. Mas não vai estar só o Júlio, não. Vai estar o Bruno também. O Bruno é o outro juiz forano. É o outro juiz forano que trabalha com o Júlio. E assim, gente, a gente vai estar no meeting, né? Então, vocês podem abrir o microfone e falar, Júlio, peraí, isso daí, me explica de novo, vai mais devagar. E tipo assim, o meu plano do workshop é a gente fazer o back-end, que o back-end ele vai sair muito rapidinho. Então, o plano é umas 2 horas, o back-end está pronto. Então, mesmo se você for saber nada, faz essa parte do back-end que você já vai aprender a fazer um back-end. Então, isso aí já é eu acho que é muito aprendizado fazer. Tipo assim, se você ver a fome que tem desenvolvedor que passa para fazer uma API, gente que eu tenho mais experiência trabalhando em outras empresas, etc., é doloroso. Vocês vão ver como que esse é tranquilo para fazer esse tipo de coisa. Então, faz pelo menos essa parte. E se for, dependendo do ritmo, todo mundo fala assim, gente, vai mais devagar? A gente vai bem devagarinho, a gente faz um pouco menos, a gente faz só umas partes e a gente vai adaptando. Não tem que ser uma coisa corrida ou forçada, não. A gente vai adaptando. Tá, o Breno perguntou... Vou aprender com vocês. Claro, gente. E eu sempre falo, o Júlio também vai aprender com vocês. É uma constante troca de aprendizado, né? Aprendi isso muito com o meu co-orientador do mestrado e do doutorado. Ele falava que aprendia mais com os orientandos dele do que os orientandos com ele. Então, a gente está sempre aprendendo. Vamos aprender todos juntos. Não, só de começar a montar o workshop, eu falei assim, alguém vai me perguntar por que é isso aqui. Aí eu tive que dar uma lidinha para... Mas vai acontecer se a gente pesquisar, tá? Vocês podem ficar tranquilo que vai acontecer de eu não achar onde está um erro, a gente vai debugar, vai acontecer. Só não pode me corrigir, senão perde ponto na seleção. Nossa, aí não. Gente, tudo super de boa, podem meter o pau. Pedir ajuda. Pode falar e pode me apontar aí, pode tudo. Apontar uma forma melhor de se fazer, isso pode acontecer também. Fiquem tranquilos. Sim. O Breno perguntou... Pode falar. Às vezes a gente tem a gente visualiza uma solução que já está na nossa cabeça e aí vem o aluno e te mostra uma solução completamente diferente. Então, assim, são visões mesmo, a gente vai aprendendo uns com os outros. Isso acontece muito. What about someone who has some level of experience and is looking for a side job? Cara, se você souber já React, etc., só me procura. A gente pode ver se na hora que abrir vaga para desenvolvedor mesmo, aí eu te chamo pra gente fazer teste e tal. Tudo tranquilo. Lá, assim, a gente só não pega muito para side job se a pessoa trabalhar de vez em quando. Aí fica ruim para o planejamento da gente. Mas se você for específico, mas sempre o horário fixo, rola. Mas ultimamente eles têm optado por só full time, mas eu acho que dá para ver. Acho que a expectativa por ser algo internacional tem uma problema. Não Sim. Tem, cara, é muito de boa. É tipo assim, a Tânia é super gente boa. A gente pensa, igual quando eu fui para fora do Brasil, que eu conheci o hospital lá do câncer, o lugar que a gente ia estagiar, eu tomei aquele susto, assim, falei, nossa, será que eu estou mesmo preparada? Então, gera isso realmente por ser algo internacional. Nós, assim, geralmente temos essa insegurança, mas é o que ele está falando, deu para perceber que a Tânia é super tranquila, o Júlio está aí também. Adoro ela. E também, tipo assim, síndrome de impostor não vai embora não, tá, gente? A gente sempre vai achar que a gente está para baixo, faltando alguma coisa,
Mas é todo Você dia a gente tem? pesquisando muita coisa. Não, Você sempre. Gente, eu também. gerencio 13 pessoas. Tem hora que eu viro e falo assim, caramba, será que vai dar conta desse cliente novo? Alguma coisa do tipo? Então, uma coisa presente, acredito que na maioria dos desenvolvedores tem isso. Então, mas aí você fica assim, meu Deus, vai funcionar, mas vai funcionando. Então, e os dias vão passando e vai funcionando tudo. Algum programa para instalar? Eu acho que eu vou preparar um e-mail sobre isso, mas eu acho que é só o Node que vocês têm que instalar no computador. Que o Node é quem vai dar o Node Package Manager, que também vai vir junto, que é para você instalar pacote, essas coisas. Saber um segundo idioma sem ser inglês, por exemplo, é útil ou só inglês? Cara, eu acredito que é útil dependendo da empresa que você quer trabalhar. Se for uma coisa multinacional, eu acho que só inglês. O espanhol só se você quiser trabalhar na área da América Latina, se é algum país específico mesmo. Mas acho que é sempre bom, né? Nunca é ruim. Mas eu só sei inglês e português. E inglês se vira. Eu fui para o Texas, né? E lá tem muito mexicano. Lá tinha muitas pessoas de muitos lugares diferentes, mas lá são os dois, inglês e espanhol. O metrô tinha os dois idiomas. Eles, para dar treinamento, usavam os dois idiomas. Então, assim, lá no Texas especificamente, se você não soubesse inglês, mas soubesse espanhol, você conseguiria falar com a companhia de telefone, por exemplo, conseguiria conversar no McDonald's e por aí vai. Então, lá, assim, é muito difícil falar, universal é o inglês, realmente, mas, assim, dependendo do local, um espanhol ajuda bastante. Miriam, compartilha só minha tela de novo aí, só para mostrar que eles vão ter que instalar. Tá. Aí, cara, vocês só precisarem de Node.js aí no browser de vocês, vai aparecer isso. Instala a recommended aqui, que as mais novas sempre dão um probleminha. Aí pode instalar essa 14.16, tá de boa. Eu uso a 12, eu acho, e é bem tranquilo. Esse aí é o cara que vai, porque a gente vai fazer assim, por exemplo, a gente vai instalar... Todo projeto tem um package JSON, que é quem esse cara aqui vai conversar. Então a gente vai falar assim, adiciona esse pacote. Aí ele vai lá no servidor da NPM buscar aquele pacote pra gente. Aí esse cara que vai fazer esse serviço, e ele também serve para você rodar arquivos JavaScript. Porque, igual eu falei, o JavaScript não foi feito para isso, aí o Node veio e fez ele para fazer isso. Pode falar, Miriam. Você vai usar qual IDE? Visual Studio Code? Gente, não existe outra ideia mais. Tipo, ninguém usa mais outra coisa. Toma essas coisas só se você for muito mais velho e não quiser largar a tradição. Porque hoje em dia, todas as extensões e etc. é tudo Visual Code. Trabalhar mais no background. Ok, acho que quer dizer no back-end, às vezes. Ou algoritmos JavaScript. Cara, não no nosso ramo. Nosso ramo que é web, aplicativo, é tudo muito interagindo diretamente com telas e etc. Então, lá não existe desenvolvedor que trabalha só back-end lá na empresa, não. É sempre faz um pouquinho dos dois. A gente, por exemplo, se entrar alguém muito bom em back-end e fraco em front-end, a gente dá o espaço para ele aprender front-end, para ele saber front-end também que precisa. Não orientado a objetos, sinceramente. Ele é mais orientado. Acho que é functional programming, que é tipo tudo voltado para função, etc. Mas tem bem pouco dessa. Que essa coisa é mais de Java, C Sharp, etc. Lá a gente não usa tanto essa. Por exemplo, esse design em mente de estrutura, não. No JavaScript é um pouco mais bagunçado, que é bom. Se você quiser tirar, pode tirar. Mais alguma coisa, gente? Hashtag workshop sábado. Não? Então tá. Na empresa existe pessoas com a função específica na qualidade? Acho que são a galera que revisa. Então, essa galera que vê a qualidade.
Então, todo time, eu falo que são os desenvolvedores que eu confio, porque eu sei que se eles aprovarem um PR é porque realmente está aprovado, que eles pegaram, testaram, viram se não tinha nenhuma má prática. E é geralmente bobeirinha. Depois de um tempo você fica com o olho meio treinado. Na hora que bate o olho assim, já fala assim, tem uma coisa errada aqui. Aí você olha mais um pouco e tem alguma coisa errada. Então, existe sim. E não é qualquer um, não. É mais... a pessoa vai se destacando, sabe? Então, você pede ela para fazer uma review. Aí você vê assim, pô, ela deixou isso aqui passar na review? Então, não é material de review. Ela é pessoa que vai ficar desenvolvendo. Então, tem essas pessoas, sim, específicas. Aí vai de time para time. Voltei nessa pergunta aqui, porque o background que ele quis dizer é tipo, você ficar por trás, sem precisar interagir muito, trabalhando, tipo, ele falou monotarefas, sem precisar interagir muito. Ah, tá. Cara, pelo menos lá na empresa não. Lá na empresa é tipo todo mundo meio que integrado em todas as partes. A gente estimula muito o aprendizado em outras áreas. Porque às vezes, o que acontece? Quando você está mexendo no web, às vezes você tem que reconhecer que precisa uma mudança no back-end, você tem que saber reconhecer que é uma mudança no front-end. Isso você só vai saber reconhecer se tiver feito um pouco dos dois. Senão você vai ficar batendo cabeça lá, tentando resolver uma coisa, sendo que era facilmente resolvida na outra. Então, tinha empresa que eu via assim, o cara do back-end mandando eu filtrar dado no front-end. Não, o front-end é para receber o dado prontinho. A filtragem é no máximo manual ali de tabela, que você não vai pedir para o back-end, mas isso não é um trabalho que deve ser feito no front-end, por exemplo. Isso você tem que saber reconhecer. Aí, então, a gente estimula isso a trabalhar muito. Mas eu acredito que tem empresas que façam isso sim, cara. Mas é mais... Igual, vocês vão ver na faculdade, não sei se de estrutura de dados, que é fazer árvore binária, coisa de pesquisa, etc. Essas implementações, assim, cruas na mão, gente, vocês não vão fazer nunca no mercado. É bom precisar aprender para saber como que funciona, qual é otimizado, mas isso no máximo vai ser pedido na entrevista de emprego. Depois você vai usar alguma coisa pronta, bem melhor que alguém fez já pronto para você. É tipo o professor Camilo, no primeiro período, ele não deixa usar nenhuma função de ordenação pronta, até na estrutura de dados mesmo, não deixa, mas às vezes alguns alunos até tentam usar lá as funções prontas, ele fala, não é para usar, é para vocês implementarem de fato. É porque faz parte do aprendizado, mas de fato depois você vai usar a função de ordenação lá, sem precisar implementá-la. Uma dúvida que surgiu aqui, até com a pergunta do Breno, se a pessoa já tiver um trabalho e ela quiser também fazer o estágio, nesse sentido, se ele der conta das duas coisas, algum impedimento para a empresa? Então, é muito difícil isso acontecer. Eu fiz isso uma época, acho que o meu primeiro ano na Guissard eu trabalhava na Rentcom de dia e trabalhava na Guissard à noite, de madrugada. Só que você tá cansado e etc. A gente vê em relação aos outros desenvolvedores, uma queda de desempenho muito grande. E às vezes você precisa de alguma coisa urgente, a pessoa não vai poder porque ela está ocupada no outro trabalho, é completamente compreensível. Mas por esse fato de ser tudo tão dinâmico, complica esse tipo de abordagem. Mas pode acontecer. Aí depende do quão bom a pessoa for. Se ela está ali as 4 horas todo dia, perfeito. Se ela trabalhou 4 horas, no dia seguinte aconteceu uma coisa que ela não pôde trabalhar, ela vai ficar 3 dias para fazer uma tarefa de 6 horas, por exemplo, ou de 5 horas, sendo que um full-time teria feito em 1, entendeu? Aí isso é muito ruim porque o grande lance da GitStart é o gerenciamento de expectativa do cliente. Porque a gente tem sempre a preocupar, essa tarefa aqui ela é pequena. Aí pode ter desencontros de time zone, etc. Vão fazer ela demorar 2 dias. E isso a gente sempre tem que pensar nisso, infelizmente. Uhum. Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Gente, vamos ter que fazer tarefa de frequência de processual ainda hoje. Tô brincando, podem fazer mais perguntas se alguém tiver. Eu acho que não, e a gente vai conversando também, até no workshop, durante o workshop. Então, você vai me mandar o e-mail com o que eles precisam, alguma coisa assim, para eu... Aí eu mando alguns links, vou mandar
fonte para eles lerem e aprenderem também, que a Tânia vai me mandar. E é isso. Estou ansioso para a gente fazer esse workshop. Eu acho que eu nunca tinha feito essa coisa de ensinar para alguém. Tive que tirar um pouquinho a teia do meu teclado, porque esse ano, como eu peguei gerência mais para o final do ano passado, então esse ano eu programei muito pouco. Então foi bom fazer um aplicativozinho do zero, a coisa mais gostosa para mim é isso. É muito bom. Então eu espero conseguir passar ao máximo para vocês no sábado. Beleza, Júlio, muito obrigada, viu? Agradeço demais aí a parceria, essa oportunidade aí ímpar para os alunos. E, gente, contamos com vocês no workshop, sábado, todos nós lá. Boa noite para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, Júlio. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau. Valeu, tchau.